Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar aqui de volta neste ambiente virtual, que é uma extensão da Casa de Trabalho e Oração do Núcleo Espírita Alta de Souza. Desta vez, trago o abraço fraterno especial por estarmos comemorando mais um ano de trabalho da instituição. São 50 anos em que esta casa atua com base na doutrina do Cristo, com base na codificação kardeciana, em nome dos menos favorecidos, encarnados ou desencarnados. E nós, da Federação Espírita Pernambucana, desejamos que este cinquentenário se repita muitas vezes, que o trabalho continue, que possamos estar juntos ao longo dos séculos, trabalhando a doutrina espírita, trabalhando o Evangelho do Cristo e vivenciando juntos o amor ao próximo. Trago também o meu abraço pessoal, o meu desejo de que todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, sintam-se parabenizados por tudo que ela representa no movimento espírita pernambucano e regional, e que possamos juntos, Federação Espírita Pernambucana, NEAS e todas as outras casas, vencermos este momento de provação por que passa toda a humanidade. Nossa prece inicial. Jesus amado, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, presentes, unidos e reunidos em Teu nome, pensamento, coração, para mais uma oportunidade de estudo, de esclarecimento, de consolo de todos nós, Senhor. Daquele que vem trazer a fala e daqueles que a recebem. Jesus amado, que possamos, sob a Tua luz, sob o Teu amor, caminhar e sermos capazes de agradecer a Tua presença entre nós todos os dias de nossas vidas. Que cada um de nós receba a partir desse momento a Tua luz, o Teu amor. Que assim seja. A noite de hoje me traz um presente. Quando fui convidado para este momento, recebi a incumbência de falar a respeito de uma obra que é o resultado de uma coletânea, se podemos assim chamar, mas uma coleção de pérolas ditadas pelo espírito Amélia Rodrigues, Adivaldo Pereira Franco, e que no ano de 2008 foi publicada pela primeira vez pela Federação Espírita do Paraná, atualmente com versões eletrônicas, mas esta obra é um presente para aqueles que têm a oportunidade de tê-las como objeto de estudo. A Mensagem do Amor Imortal é um livro que poderíamos, para algumas pessoas, dizer de cabeceira. Traz em 30 episódios, em 30 capítulos, traz passagens da vida do Mestre, desconhecidas, em alguns casos, ou conhecidas, mas com detalhes que não foram registrados pela história convencional. Apenas nos alfarrábios espirituais, nas bibliotecas do além-túmulo,
onde a nossa poetisa auriu as informações necessárias para a sua publicação. Mensagem do Amor Eterno é um poema contínuo, em cada capítulo, seguidos e continuados no seguinte. São descrições e narrativas maravilhosas, que só a genialidade deste espírito, Amélia Rodrigues, com a perfeita sintonia com aquele que a recebeu, Divaldo Pereira Franco, poderia nos trazer. É uma obra que nos fala do amor. Esta é a mensagem, o amor de Deus. É uma obra que nos fala de um mensageiro perfeito, que nos entregou essa mensagem sem nenhuma perturbação. Estamos falando de Jesus, o nosso governador, o nosso mestre amado. E aquele que a enviou também podemos dizer que o amor é Deus. Deus é o amor. Não podemos dizer que a mensagem foi enviada por Deus, uma vez que o amor perfeito é um dos seus atributos. Então temos a mensagem, temos aquele que a representa, que poderíamos, por uma metáfora, dizer que a enviou, e temos o mensageiro perfeito. Portanto, nas nossas mãos, a obra Mensagem do Amor Imortal. E eu gostaria de não ter, evidentemente, a pretensão de explorar todo o livro, todos os 30 capítulos, no tempo que nos foi reservado, mas eu gostaria de tecer alguns comentários acerca de alguns destes capítulos e contextualizar, trazer para a nossa situação atual, trazer para a nossa doutrina e para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as vivências do Cristo, narradas por contemporâneos e apóstolos que com ele vivenciaram as experiências e que, nas bibliotecas do mundo espiritual, ficaram acessíveis a Amélia Rodrigues. E começamos lembrando do episódio em que Simão Pedro, e isso está narrado no capítulo 1 da obra, cujo título é Sou um Homem Pecador, Simão Pedro, contestando Jesus porque havia lhe orientado a lançar as redes em uma determinada área ao lado do barco, dizia que não tinha pego nada, que trabalhou toda a noite, trabalhou horas e que não tinha nada, não tinha peixe naquele dia. Mas Jesus ordena, lança as redes aqui. E Simão Pedro, em respeito à sua fala, atende. Lança as redes e assim que começa a puxar a rede de volta, percebe que algo fantástico estava acontecendo. A rede estava completamente cheia, farta de peixes. Assim somos nós, meus irmãos. Estamos constantemente sendo orientados pelo nosso Mestre a determinados caminhos onde a fartura, a bonança e a felicidade nos espera. E relutamos às vezes. Mas em respeito ao Mestre, lancemos as nossas redes sempre que possível. Simão Pedro, juntamente com os seus, é então convidado pelo Mestre a segui-lo, para que se tornem não mais pescadores de peixes, mas que passem a ser pescadores de homens, de almas. E é nesse mesmo mar revolto que Jesus tem a oportunidade de, mais uma vez, exemplificar. Porque Jesus veio
para exemplificar. Os escritos, aquilo que poderia ser passado, já estava lá. Mas a compreensão plena, o entendimento das palavras e a aplicação foi a principal missão de Jesus. O exemplo. Por isso ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele veio como homem e sofreu como homem. Mas é uma certa noite em que há uma leve turbulência nas águas do mar da Galileia, o lago de Genezaré, que Simão Pedro e alguns outros que estavam no mesmo barco com ele avistam uma figura caminhando sobre as águas. Num primeiro momento, ficam aterrorizados, acreditam ser um fantasma. Qualquer um de nós acreditaria. Mas logo percebem a figura inconfundível do Mestre amado. E Simão Pedro, então, se apresenta e é convidado a caminhar sobre as águas. Ao que ele faz de pronto. Desce do barco e dá os primeiros passos em direção ao Mestre. Mas eis que Simão Pedro teme, duvida e começa a afundar. Mas todos que estavam ali, inclusive o próprio Simão, ficam admirados com a grandeza do Mestre em não somente levantar aquele que estava afundando nas águas turbulentas, como também animá-lo. É mais um exemplo. É mais uma relação direta da nossa vivência, da vivência de nós, como doentes da alma, que é o título deste capítulo, capítulo 3. Como doentes da alma, que precisam constantemente obedecer ao Mestre, mas só obedecer ao Mestre, só fazer as orações, não é suficiente. É preciso acreditar, é preciso trabalhar pelo Mestre, trabalhar pela sua fala. E nós, meus irmãos, vivenciamos isso diariamente. Vivenciamos isso na nossa casa, no nosso cotidiano. Saímos do centro, saímos dos nossos templos, aqueles que são de outras denominações, acreditando e muito tranquilo de que está fortalecido para o mundo. Mas o primeiro problema, a primeira tormenta, falta-lhe a fé, falta-lhe a segurança, e as mágoas, as angústias do mundo começam a afogá-lo. Somente a mão amiga de Jesus nessas horas, através da espiritualidade, através dos encarnados que nos apoiam, que trabalham conosco, somente estes, somente Jesus e os trabalhadores em seu nome nos fortalecem para que continuemos trabalhando. O Mestre amado continua nos convidando a caminhar sobre as águas. Mas é esse mesmo Mestre amado, que faz com que tenhamos a certeza do porvir. Os enfermos da alma existem até hoje. Continuamos sendo procurados pelos doentes da alma. Nossas casas espíritas estão cheias deles. Nesse momento de isolamento social, percebemos a busca nos meios eletrônicos, nas mídias digitais, por atendimento fraterno, pela comunicação, pelas lives, pelas tantas possibilidades de nos conectarmos à casa. Porque acreditamos que uma vez conectados à casa, estamos conectados à mensagem. E a mensagem do amor
não nos falta. Ela sempre está lá. Pena que esta oportunidade nem sempre é permanente em nossos corações. Aqueles que recebem a palavra, seja nesse momento, através dos meios eletrônicos, ou que já tiveram a oportunidade de receber anteriormente, muitas vezes, e não há uma estatística, mas poderíamos dizer que são muitas vezes mesmo, após estabilizada a sua situação, desaparecem juntamente com seus problemas e reaparecem juntamente com os seus problemas de toda a ordem, financeiros, emocionais, espirituais, de toda a ordem. Os doentes da alma continuam às margens do lago de Cafarnaum, o mar da Galileia. Continuam às margens das rodovias. Continuam às margens das praças e dos caminhos públicos. E continuam à margem da palavra do Mestre amado. Busquemos. Auxiliemos esses irmãos com o trabalho da divulgação, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Mas busquemos também aqueles que necessitam do amparo material, busquemos o amparo material para eles. Afinal de contas, é muito difícil evangelizar quem está com fome. É muito difícil falar de Deus a quem se sente totalmente abandonado por Ele e, em alguns casos, a quem acredita que Ele nem existe. Jesus caminhava e no capítulo 4 desta obra, intitulada Leproso e Samaritano, nos narra a passagem de Jesus por uma região de muita pobreza, de verdade esquecida pelos poderosos. Ali não havia a inveja, porque não havia o que invejar. Não havia o desejo de mal ao outro, porque sabiam que só contavam uns com os outros. Aquelas regiões em torno do lago de Genezaré, do mar da Galileia, eram a habitação, eram as moradias das pessoas mais simples. Distante, em segurança, nas grandes vilas, nas grandes cidades, os poderosos, os governantes. Mas Jesus fazia questão de andar entre estes. E diferente dos poderosos da sua época, Jesus se misturava com eles. Jesus se fazia igual a eles. Jesus se dava a condição de quem vive em busca do consolo e do amor. Mas Jesus dava no seu olhar, na sua palavra. Jesus presenteava cada um que se aproximasse dele, e por isso era tão procurado, com luz. O seu magnetismo era tão intenso, nos narra Amélia Rodrigues, era tão intenso que ele recompunha as carnes e as feridas dos leprosos. E foi por isso que, passando pela Samaria, foi procurado por 10 leprosos. Um grupo de leprosos, como tantos outros que havia naquela região. A palavra de Jesus era já conhecida como um sol. E o Mestre não se demorava em nenhum lugar, porque sabia da sua necessidade de estar em outros pontos. Nessa parada na Samaria, Jesus, sendo então procurado pelos leprosos, por esses 10 leprosos, com o seu poder
magnético, com seu poder espiritual, ele cura os 10. Cura os 10 leprosos. À medida que eles iam andando, eles iam ficando mais recuperados. E pouco tempo depois de se afastarem, e já sabias que eles estavam curados, um deles retornou. Apenas um. Um samaritano. Um dali, daquela pobreza. Porque não só eram os pobres e miseráveis que tinham lepra. A lepra era uma doença que atacava a todos na época. E daqueles ali, apenas um era samaritano. Foi o único que retornou para agradecer a Jesus. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Foi o que disse o mestre, aquele que havia sido curado. E mais uma oportunidade. Levanta-te e vai. A tua fé te curou. De externar, de dizer para todos: a tua fé é quem te cura. O teu acreditar, o teu amor, a tua capacidade de se manter ligado ao Pai. Esse é o exemplo que a Amélia Rodrigues nos traz, dentre tantos outros exemplos maravilhosos. E segue a nossa poetisa com o capítulo 5 falando da ovelha perdida. Porque os doentes da alma buscam a Jesus, mas não necessariamente são os doentes da alma que são procurados por Jesus. Aqueles que sofrem pela dor se achegam às questões espirituais. É muito comum isso. Conhecemos a frase, a expressão: quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muito conhecida essa expressão no meio espírita, principalmente. Jesus nos traz no episódio da ovelha perdida uma fala em que nos deixa claro de que buscar aquele que está perdido e que não necessariamente procurou a Jesus traz muita alegria ao pastor quando a ovelha é encontrada. E ele começa dizendo: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E quando a encontra, qual de vós não a coloca feliz sobre os seus ombros e chega em casa, chega entre os amigos e quer comemorar? Eram 99 que ele tinha para tomar conta, mas ele foi atrás de uma que estava perdida. A alegria de trazer de volta uma ovelha que se desgarra. Quando Jesus é procurado, são as ovelhas que estão ali em torno dele. Mas quando alguém estava distante, longe do Pai, e esse é recuperado, nos diz Jesus: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. E digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, no sentido de não realizar mais, sentir que cometeu um erro. Aquele que se arrepende, existe mais alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqueles que já estão buscando o Senhor. Jesus continua direcionando o seu amor a todos, as ovelhas perdidas e as ovelhas que estão sob o seu cuidado, dentro do rebanho. Mas Jesus encontra também aqueles
que buscam uma compreensão maior. E Amélia de Rodrigues nos traz no capítulo 6, intitulado Os Adversários Cruéis. Amélia Rodrigues nos traz uma fala sobre o Sermão da Montanha. De que após o Sermão da Montanha, numa tarde em que Jesus falou das bem-aventuranças, falou da pobreza de espírito, falou da fidelidade, do apoio à justiça, da humildade, enalteceu os bens imateriais que a humanidade traz consigo o tempo todo. E essa fala, que até hoje ecoa em nossos corações, nas nossas mentes, diz Amélia Rodrigues que alguns que lá estavam e que escutaram pessoalmente, imaginem escutar Jesus pregando as bem-aventuranças, e alguns que lá estavam e que tiveram essa felicidade, não foram capazes de compreender absolutamente nada naquele momento. Mas hoje, passadas muitas reencarnações, esses felizes espíritos conseguiram assimilar, conseguiram entender a profundidade daquelas palavras que a cada desencarnação e a cada nova encarnação traziam consigo, na sua consciência, no seu coração, ecoando, lhes dizendo o caminho. E são essas palavras, são essas pérolas, essas grandes mensagens de amor que Jesus deu naquela tarde, que levaram multidões até o local. Mensagens que foram reproduzidas por muitos outros. Jesus é procurado logo depois por um cidadão chamado Bartolomeu. E Bartolomeu diz que mora numa cidade pequena chamada Dalmanuta. Nessa cidade, também às margens do lago de Cafarnaum, do Mar da Galileia, Bartolomeu é um estudioso das letras, das belas artes, é um estudioso, um pesquisador, mas se apresenta a Jesus e pede uma fala. E diz: Senhor, até hoje sou atormentado procurando identificar quais são os piores adversários do ser humano. Ouvi na tua fala, porque ele tinha testemunhado, ele testemunhou o Sermão do Monte, ouvi na tua fala palavras que me fizeram entender a grandeza das virtudes humanas. Mas continua ele: procura identificar quais são os piores adversários do ser humano, onde se travará a terrível batalha contra esses inimigos e quais as armas de que dispomos para esta luta. Então nós tínhamos um espírito que já se preocupava e que buscava entender os inimigos, entender como e onde travaria essa batalha para vencer-se a si mesmo e crescer como ser humano, como espírito. E Jesus responde: eu te direi que todos eles se encontram no íntimo, dentro do ser, e trabalham ali pela sua infelicidade. Estamos falando de egoísmo, estamos falando de inveja, estamos falando dos males que assolam a humanidade. Vaidade, luxúria. E Bartolomeu ouve aquilo do Mestre, de que todos esses inimigos estão lá dentro, no seu coração, no seu espírito. E diz, completa Jesus: o mais impiedoso entre todos eles, de todos esses inimigos, o mais impiedoso é o egoísmo. Ouvindo tudo aquilo, Simão Pedro
passa o resto da tarde a refletir. E à noite procura por Jesus. Numa noite iluminada, estrelada, narra Amélia Rodrigues, um céu especial, como que ainda guardando a energia daquela tarde bendita. Simão Pedro, emocionado, olha para Jesus e percebe que o Mestre tinha naquela tarde, naquela noite, um semblante diferente. O Mestre estava, por assim dizer, divino. Estava emitindo uma luz como ele não tinha visto ainda. Mas Simão Pedro cria coragem, se aproxima do Mestre para perguntar, não antes de expor a sua angústia. Amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões, tudo isso não me permitiam parar para reflexões. As recomendações que ocorrem nas sinagogas, não tenho tempo, raramente vou lá. Observem que nessa fala inicial, Pedro se coloca como nós. Aqueles que necessitam dizer, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nesse mundo que foi criado para que acreditássemos que precisávamos de tudo isso aí. Eu não consegui ter tempo para reflexionar sobre o amor, para pensar quanto o amor é importante, para lembrar que essa é a grande mensagem daquele que dizemos seguir, pois nos dizemos cristãos. Senhor, preciso conhecer o amor. E concluí-lhe, ajuda-me dizendo qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. Olha, Simão Pedro, admitindo sua incapacidade de compreensão, pede ao Mestre que lhe diga qual o primeiro passo a dar, qual o caminho a seguir. E esse é um momento que todos nós devemos ter em nossas vidas. De parar e perguntar ao Mestre, Mestre amado, qual o primeiro passo que eu devo dar? Veja que Pedro não perguntou qual o caminho que eu devo fazer, quais as etapas que eu devo trilhar. Simão Pedro não estava preocupado com onde eu devo chegar, Mestre. Me mostra a que ponto eu devo chegar. Simão Pedro estava preocupado em saber qual o primeiro passo que ele deveria dar para atender os pré-requisitos do reino de Deus. Porque ele tinha assistido aquele sermão à tarde. Porque ele tinha acompanhado o diálogo de Bartolomeu com o Mestre. Mas ele ainda se sentia incapaz de compreender quais as etapas seguintes. E a preocupação maior, qual o primeiro passo que ele poderia dar? E Jesus lhe diz, ama Simão. Em qualquer circunstância, ama. Por mais adversas que te apresentem, por mais diversas que elas se te apresentem, o amor é o primeiro, e fala Jesus, e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do Pai.
Olha que interessante. Qual o primeiro passo, Jesus? Simão Pedro, o primeiro passo é ama. E eu já te adianto, o último passo, ama. Esse é o caminho para chegar a Deus. Esse é o caminho para chegar ao Pai, o amor. Mas Simão Pedro, na sua limitação, ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos. Declara então, Simão Pedro, mais uma deficiência, mais uma limitação que ele acreditava ter e que o tempo mostrou que não era verdade. Senhor, então me ensina a amar. Se o caminho é amar, me ensina a amar. Jesus já conhecia Simão Pedro, conhecia todas as peripécias do seu espírito. Já sabia das 3 negações, já sabia de tudo que iria acontecer, mas também sabia que ele tinha muito amor. E quando ele pede, ensina-nos a amar, Jesus dá uma resposta que vale para todos nós ainda hoje. Perdoa sempre. Perdoa sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não merecem perdão. E Jesus explica que às vezes a mão divina, a justiça divina age de modo a ajustar contas quando lhe parece que está sendo feito um favor a alguém. Perdoar aquilo que não é perdoável. Perdoar aquilo que me causou tanto mal. Onde nos causou tanto mal? Quando? Nesta existência? O que aconteceu em existências anteriores? Serei eu o devedor? Ou serei eu aquele que merece o crédito? Jesus então explica e deixa claro para Simão Pedro que perdoar é o caminho para amar. Perdoar sempre, mesmo aquilo que aparentemente não mereça perdão. E especificamente para Simão Pedro ele diz: quanto a ti, porém, faze sempre o bem, Simão Pedro. O melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche, e já estarás amando. Perdoar, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, já estaremos amando. Essa mensagem serve para a gente? Essa mensagem serve para mim? Para você? Se sim, meu irmão, minha irmã, abracemos. E dentro da nossa limitação, porque neste capítulo, ensina-nos a amar, Jesus diz para Pedro que deve se perdoar. E numa determinada passagem do capítulo ele cita: sede perfeito. Sede perfeito. Isso nos remete ao capítulo 17, item 3, o homem de bem. Lá dentro diz sede perfeitos. No Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, toda uma orientação, toda uma informação para que possamos tentar nos melhorar e caminhar em direção a Deus. E passa por estas simples palavras do Mestre: perdoar sempre, trabalhar pelo bem do próximo, fazer o bem. Assim, já estaremos amando e, portanto, dando o primeiro passo em direção ao Mestre amado, em direção àquele que nos traz diariamente tudo o que precisamos, tudo de que necessitamos e nem percebemos. Às vezes lamentamos tanto estar, nesse momento, por exemplo, estarmos confinados
Oremos por aqueles que estão confinados nos hospitais. Oremos por aqueles que estão confinados, porque as suas atividades profissionais exigem isso. Oremos por aqueles que estão aprisionados nos cárceres da vida. Oremos por todos aqueles que, de fato, são privados da liberdade, e em alguns casos até da liberdade de consciência, de pensar e de agir conforme desejaria nas palavras do Mestre Jesus. Mas a nós, que cá estamos nesse momento, usufruindo uma fala do mundo espiritual, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, narrado e ditado pelo Espírito luminoso de Amélia Rodrigues, agradeçamos. Não estamos confinados. Não estamos isolados. Estamos ligados uns aos outros. E estamos ligados a Deus. Através de Jesus, através dos Espíritos amigos. Mas, por séculos e séculos, nos diz no capítulo 8, Amélia Rodrigues, com o título A Mensagem Interrompida, por séculos, o Sermão da Montanha e muitas outras passagens de Jesus ficaram em estado letárgico, meio que adormecidas, e em alguns casos piores sendo mal utilizadas para satisfazer interesses. Mas eis que chegamos ao tempo em que o Consolador prometido chegou. E a mensagem que havia sido interrompida resplandece e nos fala com as vozes dos Espíritos. Nos falam de um mundo que está sendo estabelecido, que está sendo instalado. Um mundo de regeneração. Estamos só no começo da transição, é bem verdade. Mas estamos caminhando para uma nova era da humanidade. O coronavírus, o novo coronavírus, as grandes tragédias, as catástrofes naturais, outras pandemias que certamente virão, e eu digo certamente, é uma força de expressão. Claro que é o nosso desejo como humanidade que isso não aconteça de novo, mas é um processo natural de adaptação, de acomodação das espécies, do globo, do planeta e naturalmente do ser humano. E coisas devem acontecer para que a transformação se dê. Não há transformação sem sofrimento, no sentido mais amplo da palavra, sem que a humanidade sofra uma transformação. E nós estamos passando por isso. É por isso que Amélia Rodrigues nos diz que de volta agora o Evangelho, de volta agora a fala do Mestre, através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Aquele que veio para nos ensinar coisas novas e esclarecer aquilo que Jesus não pôde esclarecer quando esteve aqui entre nós, na humanidade encarnada. E eu gostaria de finalizar com um breve comentário sobre o capítulo 22, que tem por título O Encanto Sublime do Amor. Ninguém amou como Jesus. Neste planeta, que tenha caminhado entre nós como um homem encarnado, ninguém foi capaz de amar mais do que Jesus. E esse amor que atingia aos amigos e aos inimigos, aos bons e aos maus, como o sol que Deus nos envia todos os dias, e não faz distinção para quem chega, é o amor do Mestre Jesus e é o amor de Deus. A mensagem perfeitamente entregue pelo mensageiro perfeito. A mensagem do amor eterno. Jesus nos brinda com
a seguinte fala: tendes ouvido que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Só assim, meus irmãos, minhas irmãs, seremos nós aceitos no reino de Deus. Seremos nós habitantes de um mundo de regeneração. Caminharemos nós com a mensagem em mãos, a mensagem do amor, em direção ao mensageiro, sendo guiado por aquele que nos diz todos os dias: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis a mensagem do Mestre. Amemos a todos, perdoemos a todos. Amigos queridos, neste momento, gostaria de convidá-los para a realização da prece final. Jesus, amigo e companheiro fiel de todas as horas, queremos aqui te agradecer, Mestre amado, pela tua presença, através da espiritualidade amiga, pela presença dos amigos espirituais que nos auxiliaram nesse trabalho, que acompanharam a cada um daqueles que ouviram as palavras e que possam, Senhor, ter acolhido em seus corações, ter recebido a tua mensagem do amor eterno, para que possam receber em seus dias, em suas vidas, a tua luz e a mensagem perfeita do nosso Pai Criador. Que o teu amor, a tua paz e a tua luz estejam conosco e nós, Senhor, contigo, hoje e sempre. Que assim seja.